Fala, teacher! Seja muito bem-vindo à terceira aula da semana do Teacher 10 em 30. Eu sou o teacher Gabriel. E Pedro aqui. Se você chegou até aqui, teacher, já é um sinal de que você está comprometido com a sua carreira como professor de inglês. E a gente respeita demais isso. Hoje é um dia especial, porque a gente vai fechar essa jornada com chave de ouro. Chegou a hora de ligar todos os pontos e te mostrar com clareza como dar os primeiros passos rumo a uma rotina mais leve, com mais previsibilidade, com faturamento de R$ 10.000 por mês, trabalhando 30 horas por semana ou menos, do conforto da sua casa, dando aulas particulares. Se nas primeiras aulas você teve alguns estalos, se você começou a se enxergar nesse caminho, hoje vai entender como transformar isso em realidade, com método e com estratégia. E só para reforçar, teacher, no final dessa aula, a gente vai liberar mais uma parte da sua senha, tá? Para o presente especial, que vai estar disponível lá na comunidade do WhatsApp. Então, já garante que você está lá na comunidade e fica com a gente aqui até o fim, porque a aula pode ser um divisor de águas da sua vida como professor. O professor, teacher, que faz 10 em 30, é aquele que não desiste e que segue um caminho que é validado. O que mostramos nas aulas 1 e 2 não é só conhecimento teórico, e nem conhecimento apenas lá de um marqueteiro que não sabe nada da vida real de um professor. Todo esse conhecimento vem de experiência real. Nós já estivemos onde vocês estão hoje e sabemos que é possível. O que nos levou anos. Queremos ajudar você a conquistar em meses. E ficamos muito felizes em ver que isso está acontecendo com muitos professores. Muitos deles, que em alguns meses atrás estavam exatamente onde você está hoje, agora estão dessa forma. Era cerca de R$ 1.700, R$ 1.800, antes de eu entrar no VDI. E agora eu estou fazendo aí praticamente 5.500. Antes, meu valor da minha hora-aula era R$ 50, e agora eu estou fazendo em 75. Eu tinha 4 alunos antes de entrar no VDI, agora eu estou com 11. Antes de entrar no VDI, meu faturamento era menos de R$ 1.000. Agora eu posso dizer que está mais de R$ 3.000. Minha aula antes era cobrando R$ 40 a hora aula. Hoje já está R$ 75 a hora aula. Antes eu estava com um aluno, hoje já estou com 6 alunos. Com essa hora aula eu não preciso trabalhar tanto. Hoje já está bem mais tranquilo a minha agenda. Fechar 4 alunos aí, né? Tem um faturamento total de quanto desses 4? No meu montante total, eu fechei 4.600. Pelo menos 160, porque eu dou a alunos individuais, né? E também em turmas. Quanto que você já conseguiu fazer nessas últimas semanas aí em contratos com alunos novos? Então, nesses últimos 30 dias, né, da última semana especificamente para cá, em 6 meses, em contrato de 6 meses, eu já faturei mais de 6 mil, quase R$ 7.000, 6.700, mais ou menos. Quanto que era sua hora aula antes? Minha hora-aula, eu achava que era maravilhoso, era R$ 60. E quanto tá a sua hora aula hoje? Hoje em dia eu tenho um aluno pagando 120, Daniel, quanto que você faturava antes de entrar no VDI? em torno de R$ 1.700 com os meus alunos particulares. E hoje, depois de 4 meses no VDI, tá quanto? Em torno de 8.000. E antes da gente começar a aula de hoje, teacher, deixa eu te lembrar o que já rolou até aqui, porque foram 2 encontros cheios de virada de chave. Na aula 1, a gente falou sobre o que te trava. Mostramos que sim, é totalmente possível viver de inglês, ganhar bem, ter uma agenda que respeite o seu tempo. Mas para isso, você precisa de uma estratégia clara e não só de boa vontade. A gente compartilhou também a nossa história e talvez você tenha se visto nela. O esforço sem retorno, o amor pelo ensino que vira frustração, a sensação de que falta algo, mesmo dando o seu melhor. E aí, nós entramos nos 6 erros silenciosos que impedem tantos professores de crescer. O primeiro erro é focar demais no estudo e de menos no negócio. Você se aperfeiçoa como professor, mas não aprende a empreender, e isso te trava. O segundo erro, viver só de indicação passiva. Fica dependendo da sorte e morre de ansiedade quando os alunos somem de repente. O terceiro erro, teacher, é aceitar qualquer aluno, em qualquer horário, a qualquer preço. A gente até que enche a nossa agenda, mas o bolso continua vazio e o cansaço vira rotina. O erro 4 é criar
conteúdo sem estratégia na internet, achando que tem que ser blogueiro para vender. Gasta energia nas redes sociais e não vê resultado. Aí vem aquela frustração. O quinto erro é cobrar apenas por hora e não por transformação. Você acaba virando refém do tempo, sem conseguir escalar ou valorizar de verdade o seu trabalho. E o sexto erro é não ter clareza de posicionamento. E por isso você acaba sendo visto como só mais um teacher particular. Foi a aula para abrir os olhos e entender o que está te impedindo de crescer, mesmo sendo bom no que você faz. Já na aula 2, teacher, a gente virou a chave e te mostrou o caminho. Falamos que não basta apenas evitar os erros, é preciso seguir um passo a passo que funcione de verdade. E aí nós te mostramos então os jeitos certos que a gente e outros professores já está usando, aplicando com sucesso. O primeiro jeito certo foi a indicação ativa. Com essa estratégia e técnica, você aciona contatos do jeito certo e transforma a sua rede de conhecidos em uma fonte de novos alunos, sem precisar ficar dependendo do acaso ou da sorte. Depois, no segundo jeito certo, nós falamos em utilizar o Instagram com estratégia. Não é sobre você ser blogueiro, teacher. É sobre usar o Instagram da forma certa para atrair alunos de forma consistente, mesmo investindo pouco. E depois tivemos o terceiro jeito certo, que é você ter a sua Golden Offer. Uma estrutura que transforma simples aulas experimentais em matrículas, com técnica de persuasão, leve, sem forçar nada, sem ficar parecendo um vendedor chato. A verdade é que quando você usa a indicação e o Instagram do jeito certo, eles se tornam ferramentas poderosas para atrair pessoas interessadas nas suas aulas e transformar os seus contatos em alunos fixos. A estratégia aqui não é tentar ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, torcendo para que algo dê certo. É atrair muitas pessoas com métodos que funcionam e então você faz uma aula experimental estratégica. Ou melhor, uma Golden Offer, mostrando o valor real das suas aulas antes mesmo de falar de preço. Agora que a gente já reviu as últimas aulas, separamos aqui algumas das dúvidas que mais apareceram nos últimos dias. E talvez você se veja em alguma delas, teacher. E tá tudo bem. Ter dúvida é normal. O importante é buscar a resposta com clareza. Então, bora lá. A primeira pergunta que a gente recebeu bastante é: se vocês já têm uma escola que fatura R$100.000 por mês, por que estão vendendo uma mentoria? Essa pergunta é excelente. Sim, nossa escola já fatura bem. E sabe por quê? Porque a gente usa exatamente o método que ensinamos na mentoria. A diferença, teacher, é que a escola roda praticamente sozinha hoje. A gente montou os processos, equipe, sistemas, e isso nos deu tempo e liberdade para a gente focar mais em algo que nos move ainda mais. Algo que faz o nosso coração bater mais forte, que é ajudar outros professores a viverem do inglês, com a mesma liberdade e segurança que a gente conquistou. Quando nós começamos, nós queríamos muito ter tido alguém que já estivesse no jogo, faturando alto, nos ensinando o caminho das pedras. Isso teria encurtado anos da nossa jornada. Nós fizemos sim vários cursos, mas nenhum deles era específico para professor de inglês. Muito menos tinham mentores que eram sim teachers, que passaram por tudo que nós passamos, que entendiam a realidade da nossa profissão. Então, por isso, teacher, a mentoria existe. Não é só teoria, é prática diária de um negócio real, vivo e lucrativo do nosso dia a dia. E sabe o que é mais incrível? É que no mar tem peixe para todo mundo. Quanto mais professores vivem bem do inglês, mais o mercado cresce, mais a maré sobe. E quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então, sim, teacher, a gente ensina porque a gente vive isso. E porque a gente quer ver você colhendo esses mesmos frutos, mas muito mais rápido do que a gente fez. Uma segunda pergunta que também muitos teachers fizeram foi: será que eu sou bom o suficiente para conseguir mais alunos? Teacher, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. E para ser bem sincero, nós também já pensamos assim. No começo, a gente achava que conseguir mais alunos e vender não era para gente. E que ter um negócio assim, de verdade era só para quem já tinha muito dinheiro ou que, de repente, tinha, sei lá, um dom especial.
Mas quando nós entendemos o que é vendas de verdade, não aquela ideia, sabe, de ficar vendendo gelo para esquimó ou ficar vendendo areia no deserto, e sim encontrar pessoas com problemas reais e ajudá-las a resolver esse problema, percebemos que o processo é muito mais simples e humano do que imaginávamos. Não precisávamos fazer nada de mirabolante ou muito complexo, apenas seguir um caminho claro, testado e validado. Foi exatamente assim que conseguimos trazer novos alunos, sem precisar ser grandes mestres da persuasão. E é por isso que estamos aqui, para caminhar com você, passo a passo, ajudando a se posicionar, a atrair e fechar os seus próprios alunos. Mesmo que hoje você ache que não sabe vender, que não se ache ser um bom professor ou que nunca tenha feito nada sobre marketing. Já vimos muitos mentorados nossos que achavam que não eram bons o suficiente e em poucas semanas aplicando o método fecharam já os seus primeiros alunos pagantes. Porque quando você sabe exatamente o que fazer, sem depender da sua intuição ou de achismos, tudo fica mais concreto e você ganha muito mais segurança e confiança. Sabe aquele desespero por não saber qual é o próximo passo? Isso vira coisa do passado. E no lugar dele vai entrar a clareza, direção e resultados reais. Uma outra pergunta, teacher, eu sou professor, não sou vendedor. Não quero virar aquele tipo de vendedor chato, empurrando aula para todo mundo. A gente te entende, teacher. A última coisa que a gente quer é transformar o professor em um vendedor chato. Porque a gente também é professor. E a gente também não curte esse papo de forçar, ficar empurrando, ficar insistindo. O que a gente ensina é como apresentar o seu trabalho de uma forma, de um jeito que mostre valor. E faça o aluno querer fechar por vontade própria. Por isso que nós não damos aula demonstrativa e sim uma golden offer, que causa esse efeito de fechamento de forma leve e na hora. É fechar mais alunos sendo você mesmo, sem forçar a barra, sem ficar insistindo, sem parecer desesperado. É ser profissional na forma de apresentar o que você faz, com leveza, clareza e segurança. Quando você aprende a se comunicar do jeito certo, a venda vira consequência. A venda é muito mais natural. Depois, já trouxeram mais essa outra pergunta, teacher. Invisto o meu tempo e dinheiro em mais um curso ou pós para melhorar o meu inglês, a minha didática ou pronúncia? Ou eu foco em aprender marketing e vendas para conseguir mais alunos? A gente sempre responde essa pergunta com um exemplo real. Recentemente, nós vimos um desabafo no LinkedIn de um professor que era altamente qualificado. Ele tinha formação superior dupla, MBA, fluência C2, experiência internacional e anos de dedicação. E sabe qual foi a proposta de trabalho que ele recebeu? Foi de R$ 3.430,30 por mês, com R$ 180 de vale alimentação. Ele mesmo diz na postagem: sinceramente, dá vontade de desistir. O amor não paga boletos. O amor não aguenta ser constantemente desvalorizado. Isso mostra uma verdade dura, teacher. Conhecimento técnico sozinho não te faz ganhar mais. Você pode ter a melhor pronúncia, a melhor didática e dominar cada detalhe do idioma, mas se não souber como atrair e converter alunos que valorizam e pagam pelo que você entrega, vai continuar preso no mesmo lugar. Por isso, vamos te ajudar a construir uma base sólida que garante a sua liberdade, com marketing, posicionamento e vendas. Quando você sabe se posicionar e fechar alunos no preço certo, você terá aí tempo e segurança financeira para escolher investir em qualquer curso técnico com tranquilidade. Em outras palavras, marketing e vendas resolvem o agora e garantem segurança para o futuro. Um outro comentário que a gente ouviu foi assim: não quero ser blogueiro de rede social. E quem disse que você precisa ser um blogueiro, teacher? A gente mesmo mostrou isso na última aula. A maioria dos nossos alunos atraem os seus primeiros clientes sem aparecer, por meio da indicação ativa. E quando usam o Instagram, é de forma estratégica, com anúncio simples, conteúdo direto, sem dancinha, sem exposição exagerada. O Instagram ele é só um canal, é só uma vitrine. Você não vira blogueiro, você vira referência para quem realmente importa, que são os seus futuros alunos.
Agora vem a próxima pergunta, teacher, que é muito importante. Eu só conheço gente que não tem dinheiro. Indicação ativa não funciona para mim. Teacher, eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu comecei com indicação ativa lá atrás, quando eu era apenas um universitário. E como você deve imaginar, eu não tinha muito dinheiro. E os meus contatos eram um monte de molecada sem grana, assim como eu. Mas eu decidi não ficar ouvindo essas vozes de dúvida e acreditei no método, mesmo com frio na barriga. E eu nunca vou esquecer que na primeira semana eu já consegui fazer 8 vendas. E aquilo para mim foi transformador, eu realmente não esperava. Então, teacher, não fica aí tentando adivinhar o que pode acontecer. Inglês é necessário para todo mundo e sempre terá pessoas que precisam nos contatos de quem está à sua volta. A indicação ativa é só o primeiro passo. E quando você sabe usar esse passo como um trampolim, ele te leva para outros públicos, novas bolhas e novas oportunidades. Gente que você ainda nem conhece, mas que está pronta para investir no inglês. E tem mais. Muitas vezes a gente subestima o poder da nossa própria rede. O segredo está na abordagem certa. Porque quando você tem clareza de como pedir e como se posicionar, até mesmo um único aluno pode abrir portas para que outros que pagam mais e que valorizam o seu trabalho venham falar com você. E nós estamos aqui dispostos a te ensinar exatamente como transformar essas primeiras conexões em uma corrente constante de indicações qualificadas. Gente que já vem confiando no seu trabalho, mesmo antes de te conhecer. Porque lembre-se, teacher, você está a uma indicação de distância de chegar na pessoa que pode ser a porta de entrada para o seu público ideal. Uma outra pergunta, teacher, que a gente ouve bastante é: já tentei usar o Instagram para atrair alunos e não funcionou. Teacher, isso é mais comum do que parece, tá? A maioria tenta usar o Instagram sem estratégia nenhuma, sem estrutura e acaba se frustrando. Não é sobre postar por postar. É sobre saber o que falar, para quem falar e como guiar a pessoa até o quero começar as aulas. Ter um Instagram e não ter resultado é como ter um carro ótimo e ficar dirigindo sem direção. Consome tempo e energia e não chega em lugar nenhum. Então, teacher, se você quer que o Instagram te mostre para as pessoas certas, aquelas que já estão procurando alguém para aprender inglês, você precisa investir da forma correta. Não é gastar dinheiro à toa. É pagar para o Instagram colocar o seu conteúdo na frente de quem tem interesse real e pode pagar pelo que você cobra. Aqui, a gente te entrega o mapa, te ensina a dirigir e ainda mostra como usar o combustível certo para chegar o mais rápido possível no seu destino, nos 10 em 30, com o conteúdo estratégico certo e com um investimento inteligente para atrair os alunos ideais. E agora, teacher, veio também a seguinte pergunta. Eu não tenho tempo para fazer isso agora. Sou CLT ou concursado e não tenho muito tempo livre. Eu entendo, tá, teacher, se você pensa assim, mas deixa eu te perguntar com carinho. Será que realmente o problema é falta de tempo? Ou é falta de prioridade? Porque o tempo a gente não acha, a gente cria. E normalmente a gente cria tempo quando enxerga valor real no que a gente está fazendo. Se você já está se dedicando, já está dando aula, por que não aproveitar esse esforço e multiplicar os seus resultados? Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar do jeito certo. E o mais importante, o nosso método foi feito para ser leve e ser prático. Você não precisa largar tudo de uma vez para aplicar. Dá para encaixar no seu ritmo, começar com pequenas ações e ir colhendo os frutos ali no caminho. E sabe o que acaba acontecendo? Quando você começa a ter mais alunos e mais renda com as suas próprias aulas, chega uma hora que o CLT até deixa de fazer sentido. E aí vem a melhor parte: ganhar mais, trabalhar menos, ter liberdade, controlar a sua agenda e escolher com quem e quando você quer dar as suas aulas. Às vezes, o que você precisa não é de mais tempo, é de parar por algumas horas para aprender como fazer a sua hora valer muito mais. E quando você percebe isso,
descobre que investir esse tempo agora economiza anos da sua vida lá na frente. Outra pergunta que trazem também é: teacher, eu não tenho dinheiro para investir agora. E essa pergunta é bem clássica, né? Quando fala não tenho dinheiro para investir. A gente até entende, mas pensa comigo. Quantas vezes você já gastou dinheiro com algo que não te trouxe retorno nenhum? Agora, imagine investir em algo que te ensine a aumentar, podendo até dobrar a sua renda. Com um único aluno que você fecha, você já recupera o investimento. E se seguir o passo a passo, como os nossos mentorados fazem, esse investimento pode voltar até 3, 5, 10 vezes mais. Quer um exemplo real? O Teacher Daniel. 4 meses atrás, o Teacher Daniel ganhava R$ 1.700 por mês. Depois de aplicar o que ensinamos na aula 2, que vocês viram, ele passou a ganhar R$ 8.000 por mês. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse aplicado tudo que a gente ensinou, ele teria deixado de ganhar mais de R$ 15.000 só nos últimos 4 meses. Teacher, como é que seria para você hoje ter R$ 15.000 a mais no bolso? Essa é a conta que pouca gente faz. O problema de verdade não é o quanto eu tenho que investir. O problema é continuar sem saber atrair e vender para alunos novos, cobrando pouco, sem crescer e sem sair do lugar. A pergunta não é o quanto que custa para entrar. A pergunta é o quanto que você está perdendo todos os meses, o quanto que você já perdeu nesses últimos anos todos, por não saber fazer marketing e vendas para atrair e conseguir os seus próprios alunos. Agora, essa pergunta, Titis, foi muito interessante. Acho que estou velho para aprender tudo isso e colocar em prática. Em relação a esse tema, teachers, vamos combinar. Idade não é barreira, é bagagem. Dentro da nossa mentoria, nós temos professores de todas as idades, de 22 a 70 anos. E sabe o que é mais incrível? Quem decide aplicar o método, independente da idade, consegue resultado. Porque não é sobre velocidade de digitar no celular, nem sobre entender de tecnologia de ponta. É sobre agir com determinação e constância. Se professores que começaram do 0 aos 60, 70 anos conseguiram atrair e fechar seus próprios alunos, é claro que você também consegue. A diferença está em tomar a decisão e dar o primeiro passo. Idade não te impede. Ficar parado, sim. E olha, teacher, com base na nossa experiência, a gente sabe que nesse momento, muita gente que chegou até aqui já está com aquela vontade de dar o próximo passo. Talvez você esteja sentindo isso agora, um impulso real de sair da teoria e aplicar tudo isso de forma estruturada e com acompanhamento. Por isso, chegou a hora de a gente te contar com todos os detalhes o que é e como funciona a mentoria Viver de Inglês. O Viver de Inglês é a nossa metodologia prática e personalizada, pensada para professores de inglês que querem faturar pelo menos R$ 10.000 por mês com aulas particulares de inglês, organizando sua agenda do seu jeito e trabalhando menos de 30 horas por semana, com leveza, liberdade e previsibilidade. É um passo a passo claro, sem fórmulas mágicas, sem achismos. Uma jornada com direção, apoio e estratégia, para você parar de ficar andando em círculos e, finalmente, viver de inglês com consistência. Agora que você entendeu que é possível viver de inglês com liberdade, previsibilidade e valorização, chegou a hora de dar o próximo passo com segurança. Agora, deixa a gente te mostrar o que você vai encontrar dentro da mentoria. São 5 módulos pensados sob medida para você que quer destravar de vez a sua carreira como professor de inglês particular e viver disso com liberdade, faturamento e segurança. Nada aqui é conteúdo genérico, tá, teacher? Cada aula foi desenhada com base na nossa experiência prática, nas estratégias que a gente usa no dia a dia e no que já funcionou para dezenas de professores que aplicaram esse método junto com a gente. É um passo a passo direto, é sem enrolação, para que você aprenda como atrair os alunos certos, cobrar melhor, organizar a sua agenda e escalar os seus ganhos, construindo uma carreira que te dá orgulho. E o melhor, do seu jeito, no seu tempo, sem ficar precisando virar blogueiro ou ficar tentando ser um vendedor forçado.
Vamos te mostrar agora, módulo por módulo, tudo o que você vai aprender. Se prepara, porque só de ver o que está dentro, você já vai sentir que esse é o caminho certo para você. Então, primeiro, teacher, a gente vai falar sobre o módulo 0, que é mentalidade 10 em 30. Esse é o primeiro passo na sua virada de chave. Aqui a gente vai trabalhar sua mentalidade de forma profunda e prática, para que o medo de vender, a comparação com outros professores e aquela insegurança de não saber o que fazer não te paralise mais. Você vai aprender a confiar no seu valor, confiar nas suas aulas e o principal, confiar no processo, teacher. Vai entender que não precisa ser perfeito para começar, mas precisa agir com estratégia. Com essa mentalidade no lugar, você ganha mais consistência e essa consistência vai te dando mais confiança e vai transportar também essa confiança para os seus alunos e para si mesmo. É aqui que o jogo começa a virar. Depois do módulo 0, nós vamos para o módulo 1, GPS e o guia para o sucesso. Antes de você sair por aí, teacher, oferecendo a sua aula para todo mundo, você precisa saber exatamente para quem você está falando. Nesse módulo, a gente vai montar, junto com você, o seu GPS. Qual que é o seu nicho, quem é o seu aluno ideal e qual que é o formato da sua oferta. Com esse mapa em mãos, você vai parar de tirar no escuro e começar a atrair os alunos certos, aqueles que valorizam o que você tem para entregar. Esse é o seu plano estratégico e a partir daqui você não anda mais em círculos, anda em direção ao faturamento dos seus sonhos. Já no módulo 2, que é construindo uma Golden Offer, a gente vai falar sobre como que você monta uma aula em que o aluno termina dizendo: quando que eu posso começar? É isso que você vai aprender aqui. A Golden Offer é uma aula pensada estrategicamente para gerar valor e transformar um simples interessado em um aluno matriculado. Você aprende a apresentar o que você já faz, que é dar aulas, de um jeito que acelera a decisão do aluno, sem precisar ficar empurrando nada. A aula boa não é uma aula aleatória que você dá. É uma aula com estrutura, intenção e resultado. E o melhor, você vai vender sem parecer que está vendendo. Depois, no módulo 3, vamos te ensinar ali a atrair o aluno ideal. Nesse módulo, a gente vai te mostrar como atrair os alunos certos, que valorizam o seu trabalho que estão dispostos a pagar um preço justo, que realmente precisam daquilo que você ensina. Você vai aprender a usar tanto estratégias gratuitas quanto pagas, de um jeito leve, para alcançar quem está procurando exatamente o que você tem para oferecer. Chega de ficar correndo atrás de aluno que só quer aquelas aulas baratinhas, sabe? Agora são os alunos certos que vão começar a correr atrás de você. Já no módulo 4, os segredos da alta conversão, a gente vai aprender a transformar cada oportunidade em uma matrícula real. A gente vai te mostrar como que funciona a jornada de decisão do aluno, como que você aumenta a conversão em cada etapa, desde o primeiro contato até depois da Golden Offer. E como usar ferramentas simples para organizar os seus potenciais alunos e entender quem que está mais pronto para fechar. Você para de deixar o aluno escapar por falta de organização. Começa a identificar onde investir o seu tempo e aprende os segredos que bons professores usam para fechar mais, com leveza e sem pressão. E o melhor de tudo, teacher, todo esse conteúdo vai estar disponível na nossa plataforma. O que isso significa na prática? Que você pode estudar no seu ritmo, de acordo com a sua rotina, sem precisar se adaptar a horários fixos. Pode também assistir do conforto da sua casa, com tranquilidade, sem precisar se deslocar ou ficar perdendo tempo no trânsito. Pode também voltar nas aulas sempre que quiser, revisar os pontos mais importantes quantas vezes for preciso, até sentir segurança de verdade para aplicar tudo no seu negócio. E pode também avançar com autonomia, construindo uma base sólida sem pular etapas e sem depender de ninguém para te destravar. É um formato que respeita o seu tempo, a sua realidade e te dá liberdade para aprender do seu jeito. Além de tudo isso, teacher, você também vai poder participar de 2 mentorias semanais conosco, comigo e com o Gabriel, e também com os teachers da comunidade do Viver de Inglês.
Dessa forma, você vai poder tirar dúvidas, se aprofundar nos temas de maneira mais personalizada e vai criar as bases que farão com que você possa chegar nos seus 10 mil reais por mês trabalhando 30 horas na semana. Nesses encontros, nós vamos entender as suas dúvidas, dificuldades e desafios e ajudar a encontrar o melhor caminho para superá-los. E ainda não acabou. Além disso, você ainda vai ter acesso à Toolbox, uma pasta com todos os arquivos e planilhas necessárias para facilitar a sua gestão administrativa e até mesmo um modelo de contrato pronto para que você possa usar. Tudo para que você possa se focar no que você já faz de melhor, encantar novos alunos e dar excelentes aulas. Tudo o que você precisa para começar já está ali, disponível, organizado e pronto para te guiar nessa nova fase da sua carreira. E além da trilha completa, com 5 módulos, as mentorias semanais e a Toolbox, para quem entra na mentoria Viver de Inglês nesta turma, ainda garante bônus exclusivos que deixam essa jornada ainda mais completa e transformadora. O primeiro bônus é, você vai ter 5 mentorias individuais para os 15 primeiros inscritos. Imagina ter 5 encontros só seus, com um de nós, né? Comigo ou com o Gabriel, que vamos te acompanhar de perto, te ajudando a ajustar o que for preciso no seu plano e no seu posicionamento. É personalização total, para você acelerar os seus resultados com apoio real, olhando para o seu caso específico. Mas atenção, teachers, é só para os 15 primeiros que garantirem a sua vaga. Então, se você quiser esse bônus, corre para não perder. Segundo bônus, teacher, você também vai ter a oportunidade de tirar dúvidas direto com a gente pelo WhatsApp. Aqui você não vai ficar se sentindo sozinho. Você vai poder mandar as suas dúvidas diretamente para a gente, receber orientações, feedbacks e até incentivo quando bater aquela insegurança. É como ter um mentor no bolso, literalmente. Acompanhamento real. Não é só um curso gravado. É presença, é suporte e é proximidade. Além disso, nós também vamos ter o bônus de material infinito com IA, com inteligência artificial. Você vai ter acesso a um conjunto de prompts e ferramentas de inteligência artificial para te ajudar na criação do seu próprio material e assim não ficar dependendo de livros ou materiais já prontos por aí. Também você vai ter acesso ao bônus de como abrir a sua MEI ou ME, fazer contratos e ter uma boa gestão financeira. Quer começar do jeito certo e evitar dor de cabeça no futuro, teacher? Essa aula vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre formalização, contratos e organização financeira como professor particular. É o tipo de conhecimento que ninguém te ensina na faculdade, mas que faz toda a diferença para construir um negócio sério, profissional e lucrativo. E também teremos o bônus The Next Level, como ganhar mais sem necessariamente vender mais horas-aula. Chegou a hora de você pensar grande, teacher. Essa aula vai te mostrar o caminho para escalar os seus ganhos, mesmo que a sua agenda esteja cheia. Você vai aprender como montar uma estrutura com professores parceiros, como expandir o seu alcance, como ter um curso gravado, para poder continuar crescendo sem ter um trabalho dobrado. É aqui que você começa a construir o seu negócio com visão de longo prazo. Teacher, esses bônus foram pensados para acelerar os seus resultados, te dar apoio real e abrir novas possibilidades na sua carreira. E o melhor, você não paga nada mais por isso. Entrou na mentoria, garantiu tudo isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quanto que custa continuar como você está hoje? Quantas oportunidades você já perdeu por não ter uma estratégia bem definida? Quantos meses você já passou tentando sozinho, sem saber como cobrar melhor, sem saber como atrair mais alunos, sem saber como ter previsibilidade? Talvez você já tenha gasto até mais de 5 mil reais em pós-graduação, cursos de metodologias, especializações, e mesmo assim, continua sem alcançar o faturamento que todo teacher merece. Agora, imagina investir em algo que te ensina exatamente como faturar 10 mil reais por mês com as suas aulas particulares, trabalhando menos de 30 horas por semana, com o seu nível técnico atual.
Não é mais um curso técnico, não. É uma mentoria completa, com passo a passo, acompanhamento e estratégia. Então, o convite que eu tenho agora é que você venha fazer parte da próxima turma do Viver de Inglês. E essa mentoria poderia facilmente ter o preço de R$ 5.000, teacher. Imagina só, ao longo de 6 meses você vai ter acesso à trilha completa com todos os vídeos gravados do Viver de Inglês. Também vai ter 2 encontros semanais em grupo comigo e com o Pedro. Todas as ferramentas necessárias para você não se preocupar com aquilo que possa te atrasar no seu crescimento. É um formato simples, direto, que te permitirá crescer sem ter dúvidas do que fazer no próximo passo. Porém, hoje, teacher, como a gente quer ajudar você a verdadeiramente viver de inglês, você não vai pagar os R$ 5.000. Na verdade, teacher, você não vai pagar nem esses R$ 3.000 da tela. E nós vamos ainda além, teacher. A gente também não vai te cobrar esses R$ 2.000. Você vai ter acesso à mentoria completa do Viver de Inglês, com os 5 módulos, todos os bônus e o acesso direto ao nosso suporte por apenas 12 vezes de R$ 129,97 no cartão de crédito. Pensa bem, teacher, menos de R$ 130 por mês para transformar a sua carreira, conquistar alunos certos, ganhar mais e viver de aula com leveza. Isso é menos que um jantar fora ou uma pizza com a família. E para tirar qualquer dúvida da sua cabeça agora, você ainda tem 30 dias de garantia incondicional. Isso mesmo, teacher. Risco zero para você. Você se matricula, acessa todos os módulos, participa dos bônus ao vivo, assiste no seu tempo, ali do seu jeito, e se por qualquer motivo, qualquer mesmo, teacher, sentir que a mentoria não é para você, é só mandar uma mensagem dentro do prazo de 30 dias e a gente devolve 100% do seu investimento. Sem perguntas e sem letrinha miúda. A responsabilidade está toda do nosso lado agora, teacher. Você entra, testa, aplica e só continua se fizer sentido real para você. Ou seja, você não está apostando no escuro. Está experimentando com segurança. Porque a gente acredita, e a gente faz isso porque a gente acredita muito no método, na nossa entrega e nos resultados, que te dá essa liberdade de entrar tranquilo. Agora, teacher, você tem 2 escolhas. Ficar no mesmo lugar e ficar tentando sozinho. Ou dar esse passo com a gente, correr 0 risco e finalmente construir a carreira que você merece. A decisão é sua e a gente está aqui para te acompanhar. As inscrições para a próxima turma da mentoria do Viver de Inglês vão abrir na segunda-feira, às 7 horas da manhã. A gente vai te enviar o link da página de inscrição por e-mail e também vai compartilhar lá na comunidade do WhatsApp, junto com todos os detalhes que você precisa para garantir a sua vaga com segurança. E uma dica importante, se você quer garantir o bônus especial de 5 mentorias individuais com a gente, compra logo no primeiro horário. A nossa experiência mostra que esse bônus costuma terminar logo nos primeiros minutos. Então, não deixa isso para depois, hein? Ah, e se ainda tiver ficado qualquer dúvida, no próximo domingo, às 20 horas, às 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente vai estar ao vivo para responder todas as perguntas e te ajudar a tomar a melhor decisão com clareza. Já anota então aí na sua agenda e fica de olho nos próximos passos. Essa pode ser a virada de chave que você estava esperando. Bom, teacher, se você chegou até aqui, antes de qualquer coisa, a gente quer te parabenizar, de verdade. Foram 3 aulas intensas, com muito conteúdo prático, direto e, principalmente, com propósito. A gente não escondeu o jogo. A gente mostrou o que realmente funciona para viver de aulas de inglês, com liberdade, segurança e com faturamento consistente. Na primeira aula, a gente falou sobre os 6 erros silenciosos que travam até os melhores professores, até os mais dedicados, e que muita gente com talento comete sem nem perceber. Na segunda, a gente te mostrou o caminho certo. Você aprendeu sobre indicação ativa, como apresentar a sua aula com mais valor e como usar o Instagram de forma estratégica para atrair alunos. E como que escalar os seus ganhos com uma aula experimental, uma Golden Offer, muito bem construída. E hoje, a gente respondeu as dúvidas mais comuns. Aquelas que ficam martelando na nossa cabeça, de quem está quase pronto para dar o próximo passo, mas ainda sente aquela pontinha de insegurança. A verdade é que a gente não tinha obrigação nenhuma de entregar esse nível de conteúdo, teacher.
Mas a gente decidiu fazer isso porque a gente acredita de verdade que todo professor merece uma carreira com mais reconhecimento, com mais liberdade e, principalmente, com mais dinheiro. E sabe o que foi mais especial disso tudo? Foi ver essa comunidade linda se formando. Gente comprometida, trocando ideia, compartilhando experiências, dando força um para o outro. Foi inspirador demais, teacher. E apenas para os que ficaram até agora, até aqui no final com a gente, nós temos uma oportunidade especial. Nós fizemos um grupo VIP, que você pode fazer parte e ter acesso a condições especiais que não serão entregues em nenhum outro lugar. Se você quer fazer parte desse movimento na melhor condição possível, nós vamos te dar a oportunidade de entrar no nosso grupo VIP pelo QR Code aqui na tela ou no link nos comentários. Só quem estiver no grupo VIP vai ter a oportunidade de ter acesso a 2 bônus especiais para acelerar o seu processo de chegar nos R$10.000 por mês, trabalhando menos de 30 horas na semana. Então, já entra lá no grupo e vamos deixar tudo avisado por lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Teacher, essa semana do Teacher 10 em 30 foi só o começo, mas já mostrou o potencial gigantesco que existe nos professores que decidem se mover. Então, do fundo do coração, parabéns. Parabéns por confiar, por se permitir escutar, por abrir espaço para algo novo. E agora, o próximo passo é seu. Na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para a mentoria Teacher 10 em 30 e se você sentir que esse caminho é para você, as portas vão estar abertas. E se também não for o momento agora, tá tudo bem. Só de ter participado dessa jornada com a gente, você já deve estar muito à frente de muitos outros teachers. Você se moveu, você se aprofundou, você buscou clareza. E isso ninguém pode tirar de você. E, teacher, como a gente prometeu, tá aqui então a terceira parte da senha para você desbloquear o presente especial. E é 30, o número 30, ok? Agora você já tem a senha completa. A gente vai colocar o presente lá na comunidade do WhatsApp. Então, a gente se vê no domingo à noite, ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas, teacher. E na segunda-feira de manhã, para quem estiver pronto, a gente começa de verdade a virada de chave. Boa noite, teacher. A gente se vê então no domingo. Boa noite, teacher, e parabéns pela sua jornada até aqui. Tamo junto!